Fala um pouquinho da clorofila. Clorofila é a molécula que a natureza desenvolveu para resolver o problema energético da vida, do sistema da vida. Ela é um sistema, ela tem a fórmula seguinte, C55H72O5N4Mg, magnésio, no meio. Seu magnésio na clorofila. Conversão de energia solar em energia química. Então, associação de moléculas de gás carbônico associada com moléculas de água. Então, faz uma molécula de glicose, que é já um carboidrato, tem energia ali para ser queimada. E uma molécula de oxigênio sai. Essa é a reação básica. Faz a queima da glicose no oxigênio, libera novamente a energia e libera a água e o gás carbônico. Então, esse aqui é o princípio básico que justifica a vida que nós estamos com ela no planeta. É isso que nós temos que manter. É preciso que haja sem a clorofila não há. Não há. É preciso preservar a clorofila de todas as maneiras. Que é ela que nos dá. Tem também no mar, né? O senhor falou que o Brasil é pobre em magnésio. O Brasil é pobre em magnésio? Terrenos quaternários. Eles têm esses terrenos quaternários e tem poucos minerais magnesianos. Calcários dolomíticos, geralmente, são os mais conhecidos, a dolomita. Nós temos, onde tem fábrica de cimento, geralmente tem esses sais. Então, nós temos que entender que esses solos não são muito benéficos, porque tem os teores de magnésio nas águas. A água seria, a rigor, a melhor fonte de magnésio, mas são poucas águas que têm mais de 10 miligramas. Então, eu estudei mais de 100 águas. Como a gente pode saber? A gente pega no mercado, chega no mercado, vê uma água mineral lá, olha, e tem lá a composição, a gente vê se tem magnésio, ela existe, Sim, é obrigado? Deveria estar. Deveria ter, mas, em geral, o teor é baixo. Mas eu tenho algumas águas boas. Por exemplo, tem uma água em Alagoas excelente, chamada Campestre, 120 miligramas de magnésio, certo? Em Alagoas, em Arapiraca. Água do Sul, em Minas, tinha várias águas boas, mas dizem que algumas fontes foram fechadas. Lá foi comprado pela Nestlé e tal, as águas que tinham teor de magnésio. Então é preciso ter um teor acima de 20 miligramas, seria o melhor. E que tenha pouco flúor. É importante. Hoje é muito comum, né, a fluoretação da água, a clorificação da água. Porque a água, em geral, se diz que colocando flúor e cloro na água, nós estamos eliminando bactérias, estamos dando uma água melhor. Quer dizer, qual é a relação que tem essa fluoretação e a clorificação da água para a questão do magnésio? A cloração da água, nós temos que dividir as perguntas. A cloração é um processo antigo que se faz e tudo. Ele não é o ideal. Ele tem efeitos também nocivos, seria melhor fazer com o chamado cloro orgânico. Mas nós estamos vendo sobre a fluoretação, que implica em outro problema. Isso é uma fraude científica. Foi assunto da minha aula que eu dei em Portugal sobre isso. Pela seguinte razão. As indústrias de alumínio, fertilizantes e do aço produzem o lixo industrial com flúor. O flúor tem que ser descartado. Trabalhar com flúor é extremamente perigoso. Aumenta o risco para o operário de 600 vezes. Câncer do pulmão. Então, o flúor é perigoso também lançá-lo pela chaminé. Destrói as culturas das proximidades. Por exemplo, uma produção, uma colheita de pêssego é destruída. Então, indenização. Tem que indenizar, quer dizer, as empresas. O gado que respira a emanação das chaminés que liberam o flúor também sofre seriamente da sua capacidade, da sua saúde. E a gente pergunta, e para que fazer a aplicação do flúor? Porque depois vem na água. Então a água fica fluoretada. O que é que vai produzir? Produzir sérios efeitos sobre o organismo. Quais efeitos? Efeitos? Em primeiro lugar, entra na tireoide, que o flúor é do mesmo grupo do iodo. Aí ele toma um lugar, ele é mais reativo quimicamente, toma o lugar do iodo. Aí produz hipotireoidismo. Aqui eu quero que eles me digam se não existe hipotireoidismo em grande escala. E câncer da tireoide também. Vamos falar depois sobre mais o câncer. Mas em relação a esse aspecto, primeiro vamos ao aspecto de alteração séria do organismo. Entra nos ossos, chama-se a fluorose óssea, que não tem nos livros, mas os chineses estudaram porque tem regiões naturalmente supridas de águas fluoretadas em alta escala, que produzem sérios efeitos. A população fica precocemente inválida, muitos deles incapazes de andar.
Uma região da Turquia chamada Kızılcahamam, a população raramente passa dos 50 anos, tem sérios problemas ósseos que quebram com facilidade como vidro, motivo até de reportagem em revistas internacionais. Isso na Turquia. Outro no norte da África, na Índia e na China. Essas regiões nunca foram chamadas para fazer a floretação. E a floretação foi vendida como marketing. O grupo o lobby organizado vende o recado, que é muito bom, mas um estudo de um famoso professor, cujo nome é John Cochrane, da Nova Zelândia, fez uma comunicação em Londres sobre o problema que ele confirmou que não diminuía cárie. Porque hoje você pode aplicar a água, o grupo, né? Isso aqui, a água na população. Então ele fez os testes e viu que não havia nenhuma diferença. E ele comunicou esses dados e foi obrigado a se aposentar. Entendeu? Porque há interesses comerciais em jogo, é uma questão política, mas cientificamente é um desastre. Então os países que têm organização séria, na Europa, todos eles tiraram o flúor. Com raras exceções, algumas cidades da Inglaterra e da Irlanda, todos os países da Europa, eu estive em Portugal, na Alemanha. A Alemanha teve até em 1975. Eu fiz um estudo. Eu gosto de pesquisar. 200 mulheres brasileiras entre 40 e 60 anos foram submetidas a uma técnica de medida do colágeno. O flúor altera o colágeno seriamente, que é uma das nossas proteínas mais importantes, né? Tem importância no metabolismo ósseo, dentário, na parte dos ligamentos, tendões e tal. Feito esse estudo, mostrou o seguinte, o aparelho mostrou uma queda no Brasil de 76% de perda do colágeno. Quer dizer, indicando uma aceleração do envelhecimento. E fizemos também na Alemanha, em 200 mulheres, onde não há mais o flúor. Quer dizer, os efeitos do flúor é o oposto do magnésio. Né? O oposto do magnésio. O magnésio. Ele interfere, ele agrava o problema do déficit. Nós já estamos com o déficit, a gente então entra numa situação completa desastrosa. Então o que é que deu na Alemanha? 18%, é envelhecimento normal. De perda, um confronto muito grande. Isso causou uma impressão muito séria. Quer dizer, então as pessoas aqui, a gente fica enganado. E o ideal que nós fazemos é o seguinte, não consumir água, nós recomendamos não consumir água, não fazer a comida, que entra mais o flúor em que situação? Quando se faz a comida. Comida, por exemplo, faz a comida com a água comum, fluoretada, ele passa pelo filtro comum. Só o filtro de osmose reversa que ele não passa.